Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro módulo, né? Nós estamos na segunda aula do terceiro módulo do nosso curso de Lógica da Programação. Eu sou Jorge Fernandes Oliveira. Nós iremos continuar. Introdução à Lógica. Nós iremos ver os modos de escrever os algoritmos, que são, né? A gente vai começar a desenvolver os algoritmos. Nós mesmos iremos começar a desenvolver e a criar os nossos próprios algoritmos. Você aprenderá. E aí, né, surge o pseudocódigo. O que é o pseudocódigo? Os algoritmos são descritos em uma linguagem chamada pseudocódigo. Quando formos programar em uma linguagem, por exemplo, Visual Basic, estaremos gerando código em Visual Basic. Por isso, os algoritmos são independentes das linguagens de programação. Ao contrário de uma linguagem de programação, não existe um formalismo, isto de como ele deve ser escrito, o algoritmo. O que a gente pode tirar daqui? A gente pode resumir que a linguagem de programação ela independe, né, da formalidade. Ela depende de qual linguagem de programação você irá usar. Por exemplo, se você for usar o Pascal, você vai usar a sintaxe e as expressões e o código referente à linguagem Pascal. Se você usar o Visual Basic, por exemplo, está dando um exemplo aqui, você irá usar os códigos, né, diferentemente do Pascal, mas usará os códigos especificamente do Visual Basic. Se você for usar, né, o Object Pascal, você usará outros códigos. Por isso que ele independe. A linguagem de programação, ela existe inúmeras linguagens de programação. Cada uma delas é restrita. Cada linguagem de programação é restrita a sua, né, os seus códigos, sua sintaxe, suas expressões. Isso é restrito de cada linguagem. É independente. E aí surge o algoritmo não computacional que nós iremos ver agora. A seguir é apresentado um algoritmo não computacional, cujo objetivo é usar um telefone público. Nós iremos ver a lógica, né? Aqui nós vemos a sequência. E aqui nós podemos ver início. Nós primeiro iremos, logicamente, tirar o fone do gancho, né? Depois nós iremos ver se a linha está com sinal. E se estiver, nós iremos introduzir o cartão no aparelho, né? Nós iremos introduzir o cartão, se o sinal estiver na linha. Se a linha estiver no sinal, desculpa. E aí nós iremos continuar. Declara o número desejado se der o sinal de chamar, como eu já falei. Depois você irá conversar. E depois você irá desligar o telefone. Logo após, irá retirar o cartão. Se não, ele bota aqui, se isso daqui, ó, desde ouvir o sinal da linha até retirar o cartão não acontecer, se não acontecer isso, ele irá repetir todo, ele volta aqui, sofre um desvio e inicia novamente, tirar o fone do gancho. E se a pessoa tirar o telefone do gancho e não der o sinal, né, a linha não estiver, se o sinal não estiver, né, funcionando, você irá desviar e irá repetir. Se isso não acontecer. E aqui nós iremos começar tudo de novo. Depois nós temos o fim do algoritmo. Nós temos o fim do algoritmo não computacional. E aqui fala que este algoritmo pode ser muito aperfeiçoado. Né? Pode ser muito aperfeiçoado. Nós podemos ver também que esse algoritmo é sequencial, como nós vimos nas aulas anteriores. Né? Tem uma sequência, existe uma sequência. E aqui existe toda uma lógica. Se a pessoa tirar o telefone do gancho e ouvir o sinal, ela continua. Se não, ela repete e volta. Para escrever um algoritmo, precisamos descrever a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. Para isso, utilizaremos algumas técnicas. Aí nós podemos ver aqui algumas técnicas utilizadas. Usar somente um verbo por frase. Toda vez que a gente estiver escrevendo um algoritmo, nós iremos somente usar um verbo em cada frase. Para isso, até para não complicar, né? Para não confundir. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. Isso será até deixar o algoritmo mais leve. Você ficará mais leve para pensar, né? E começar a escrever.
Usar frases curtas e simples, porque o algoritmo, quando a gente está escrevendo, o algoritmo computacional, ele é enorme, dependendo do programa, e muitas pessoas podem se confundir e se perder dentro do algoritmo. E também ser objetivo, né? Organizar e ser o objetivo máximo possível. E procurar usar palavras que não tenham sentido duplo, né? Usar principalmente palavras que não tenham sentido duplos, até para não complicar a pessoa, né? Depois que tiver, se der um erro, a pessoa vai trocar uma palavra que não é, e aí vai dar o balaio de gato, aí poder complicar. E que nós temos as fases, né? As fases de quando o algoritmo, né, compilado entra no processamento e quando ele sai. Ao montar um algoritmo, precisamos primeiro dividir o problema apresentado em 3 fases fundamentais, onde temos a entrada de dados, são os dados de entrada do algoritmo. Logo após, nós temos o processamento desses dados, né, para utilizar o processador irá utilizar esses dados para chegar a um resultado final, e nós temos a saída dos dados já processados. É como se fosse uma função, você injeta os dados, esses dados serão processados pelo computador, e o computador irá devolver esses dados de uma forma que você vai construir uma função, e essa função vai processar esses dados e lhe entregar a saída, e lhe entregar os dados já processados. Entra, processa e sai. É assim que funciona. E aqui nós temos um exemplo de algoritmo. Imagine o seguinte problema: calcular a média final dos alunos da terceira série. Os alunos realizarão 4 provas, P1, P2, P3 e P4, onde nós temos a função aqui, prova 1 mais prova 2 mais prova 3 mais prova 4, e divide, nós teremos a média dessas 4 notas, e dividiremos por 4. Para montar um algoritmo proposto, faremos 3 perguntas. Primeiro, quais são os dados de entrada? Os nossos dados de entrada serão apenas as notas da prova. A nota da prova. Prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. Nós temos outra pergunta. Qual será o processamento a ser utilizado? O processamento que nós utilizaremos aqui é apenas aquela função que nós vamos utilizar, essa função. Pegar as 4 notas e dividir por 4. É isso que o computador vai fazer, apenas dividir. E a saída é apenas a média. Quais serão os dados de saída? É a média das 4 notas, né? Média. Logicamente, dividiremos as 4 notas por 4. E aí nós teremos a média. Resumindo, algoritmo: receba a nota da prova 1, receba a nota da prova 2, receba a nota da prova 3 e receba a nota da prova 4. Some essas 4 notas e divida o resultado por 4. Mostra o resultado da divisão. Esse mostra o resultado da divisão será apenas a saída dos dados, será a saída, né, já processados pelo computador. E aqui nós terminamos a nossa segunda videoaula do módulo 3 da Introdução à Lógica. Eu sou Jorge Fernandes Oliveira e acesse o meu site aí, www.serverplot.tk. Até a próxima videoaula. Acompanhe e estude muito. Valeu!